Vamos então olhar casas em estrutura metálica, blindadas à chuva? Separei hoje 4 casas, presta atenção nas casas todas, que aí você vota na tua favorita no final, tá? Pode votar conforme o teu gosto, conforme o que você achar mais legal. Separei casas, gente, de vários tamanhos hoje, tá? Conforme eu gostei delas. Então, essa aqui tinha que vir porque eu adorei essa casa, tá? Essa casa fica na Costa Rica. Tem várias coisas nela que eu gostei. Primeiro, claro, essa varandona. Eu acho que isso melhora muito a qualidade de uso da casa. Aumenta a tua área útil quando você receber visita, aumenta a tua integração com o meio externo. Tem beiral, ó, eu tenho beiral aqui e eu tenho beirais menores em vários lugarzinhos dessa casa, sabe? Ela tem calçada, então falando dos itens que a gente trouxe hoje, ela tem varanda, beiral, calçada e ela é uma casa elevada. O terreno dela é em aclive e eles mantiveram na solução arquitetônica estrutura metálica aparente. Então é nessa hora que eu falo pra você, olha, você já deixou teu curtir nessa live? Porque assim, além da gente trazer o conteúdo, a gente traz repertório de casas em estrutura metálica dentro do conteúdo. Isso tem uma palavra que define isso, pesquisa, né? Horas, bunda, cadeira, pesquisa. É isso que a gente faz, então deixa teu curtir aí para incentivar a gente a continuar pesquisando e trazendo conteúdo para vocês. Essa estrutura metálica dessa casa tá aparente e esses pilares estão muito bonitinhos, eles têm uma base menor, ó, do que a parte de cima e são tubulares. As paredes me dá a impressão que é em alvenaria. Eu não tenho certeza, mas pelo jeito da telha eu acho que são paredes em alvenaria. Aqui é uma foto da fachada principal dessa casa. É uma casa de campo, ela tem beirais de vários tamanhos, como eu já falei, aqui você vê bem, ó, um pititico, aqui um maior, aqui um menorzinho, né? Então tem vários tipos de beirais. Ó, o terreno em aclive, tá vendo? Eles colocaram a garagem embaixo, então a garagem ficou no subsolo, mas não é um subsolo enterrado, é um subsolo em nível, porque a casa acabou subindo. E ele tem muitas águas, mas apesar disso, não são muitos recortes de, por exemplo, águas furtadas, né? É mais encontros de águas com paredes. Então, onde essa água de telhado encontra com aquela parede lá atrás, é um ponto de rufo e impermeabilização, né? Mas, no geral, eles usaram águas únicas. Eu particularmente, usaria outro material para esse telhado, tá? E eu, particularmente, tacava um beiral maior para todos os lados. Não faria assim pititico. Mas tá tudo certo, né? É o projetista que sabe. Paredes em alvenaria, bastante vidro, né, gente? Formatos diferentes dessas. Olha aqui, ó, uma coisa legal de enxergar. Ó. Tá vendo aqui? Que não é parede de casa, é uma floreira, né? Mas olha como aqui eles deixaram a terra da floreira e espirrou, choveu e espirrou, tá vendo? Quando não tem calçada em volta da casa, aqui também, ó. É isso que acontece, por isso que a gente tem que fazer calçada. Desse ponto de vista aqui, a gente enxerga a estrutura metálica embutida, né? A gente não tá vendo onde que tá a estrutura metálica. A telha do telhado é uma telha cerâmica. Então, eu não sei o motivo pelo qual eles fizeram isso. Provavelmente deve ser logística, né? Deve ser fácil achar nessa região a telha cerâmica. E é uma junção diferente. É difícil a gente encontrar um exemplo de casa com a estrutura metálica e o telhado cerâmico. A cobertura, essa principal aqui, ó, a maior, é uma cobertura borboleta, né? Quando a gente tem uma calha central, os telhados abrem para a parte externa da casa. As paredes em alvenaria. Olha desse ponto de vista como ficou linda essa fachada. Tirando agora que eu sei que aqui tá manchadinho de terra, né? Olha como eles fizeram janela de canto. Isso aqui, se você é projetista, enfim, se você está desenhando a tua casa, pensando na tua casa, é uma coisa muito legal se você gosta, ó. Tem que especificar isso no projeto arquitetônico já. Porque senão aqui nesse canto, o que o amiguinho projetista estrutural vai fazer? Pôr um pilar, mas com certeza. E se você não pôr o pilar, ele vai dizer para você, posso pôr o pilar. Então, se isso é uma coisa importante, você tem que especificar no projeto arquitetônico. Aqui a gente enxerga os beirais pequenos, ó. Eu me incomodo um pouco esteticamente esses beirais pequenos, sabe? Não achei que ela ficou feia, mas talvez eu fizesse um pouco maior. É uma casa elevada do solo, né? Então, essa integração com o meio externo, aqui, aonde o terreno está mais baixo que a casa, é feito através de sacadas, né? Então, é uma integração visual, mas você não consegue ir caminhando para esse terreno. Aqui uma foto de dentro, repare essa estrutura tubular, ó,
São tubos, não é? Porque geralmente a gente vê o quê? Esse aqui, né? Que é o perfil W, é o que mais a gente vê nas casas. Aqui não, usaram, e é tubo circular, que também é mais difícil a gente achar ainda. Geralmente quando é tubo quadradinho. E aqui é um tubo circular pintadinho de grafite, eu acho. Não é preto. Então a gente tem essas terças e essas vigas metálicas. Aqui você tem o quê? Vãos amplos. Significa não tem o pilar no meio do caminho. Por isso que ela fica tão linda, né? Janelas altas. Olha as janelas altas protegidas pelos beirais. E aqui, ó, são janelas de correr, essas duas aqui, ó. Tem janela fixa, aqui tem janela. Essa aqui, nesse espaço, a gente vê muita integração com o externo. Inclusive, eles fizeram uma lareira de uma maneira que pode ser usada pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Eu acho bem legal também essa solução. E tem calçada em volta aqui, né? Aqui você enxerga que além da varanda, tem também a calçada no chão. Essa outra vista mostrando que lá em cima você tem um forro de gesso acartonado por cima da terça metálica. Por que eu trouxe essa informação? Porque é uma solução de difícil execução, gente. Porque o ideal, o maravilhoso da obra em estrutura metálica é você erguer pilares, vigas, terças, cobertura. Cobriu, você se livra da chuva. Aí você pode vir fazendo parede, forro, instalação, o que você quiser. Quando você estipula isso, olha, em cima das terças eu quero vir com forro, para daí vir com uma estrutura selada e suporte para telha, enfim. Além de detalhar isso, escolher um tipo de telha que permita isso, você vai ficar com a obra descoberta por mais tempo, né? Enquanto não vier essa telha, nada desse material aí pode molhar. É um risco. Mas que só pontuar para você que existe essa possibilidade também. Veja como é uma casa de vários níveis. Olha só, além de ter essa escadaria que vai para o segundo andar, eu tenho escada aqui. E aqui onde eu tô, eu cortei um pouco a foto, mas aqui onde eu tô também tem um degrau para ir para lá, sabe? E o que vocês acham? Eu tenho um medão quando tem esses degraus assim meio camuflados. Tipo, sentei nessa cadeira, de repente me empolguei, pá! Caí lá embaixo, sabe? Não sei, pra mim me faz falta um guarda-corpo, qualquer coisa aqui que segure a gente. Dessa maneira, mesmo com os níveis, tudo ficou muito integrado. Integrado os ambientes, sala de jantar, sala de estar, e integrado com o ambiente externo, né? Você enxerga aqui muita ventilação cruzada. Então, Costa Rica, um ambiente tropical, um clima tropical, calor, umidade. É muito legal você pensar em ventilação cruzada se você está em locais com um clima parecido, tá? Mesmo na região sul, no verão, a ventilação cruzada é muito bem-vinda. Lá em cima, ó, tá meio escondidinho, vou colocar de novo essa flecha brilhante, amarela. Temos algumas janelas, ó, abertas. Confesso que fiquei pensando como que eles abriram essas janelas aqui, a gente enxerga melhor, ó. Mas elas ajudam muito nessa ventilação cruzada. Eu fiz uma live há um tempo aqui, falando só de casas em estrutura metálica com ventilação cruzada. E lá eu comento como é importante a diferença de altura nessas aberturas. Por isso que eles colocaram lá em cima. Então você vê aqui beiral, você vê essa integração com a área de lazer, que é a piscina. Esse efeito chaminé, essa ventilação cruzada, quando você tem uma abertura embaixo, uma abertura em cima, se chama efeito chaminé. É quando o ar quente é levado para essas aberturas lá em cima. Então a casa permanece numa temperatura mais agradável. Essa foi a casa 1, tá? Com 750 metros quadrados. Não tinha muito mais foto dela, mas o link para depois da live, se quiser, nossa, quero ver mais dessa casa. Você vai lá pro final da nossa descrição e clica no link para você poder ver mais fotos dessa casa, tá? Vamos para casa 2, que eu não descobri qual era a metragem quadrada dela. E eu não podia deixar de trazer essa casa, vocês já vão entender. Por favor, sejam compreensivos com essa escolha. Essa escolha é meio filme de vampiro? É meio crepúsculo? É meio crepúsculo, sim. Eu enxergo esse ambiente meio úmido de musgos, né? Mas vale a pena, porque essa casa, ela tem muita foto dela em dia de chuva. E é a única casa que eu achei com foto em dia de chuva, então a gente vai fazer ela participar dessa live, que eu pensei, se eu não trouxer ela nessa live, quando eu trarei a... Ó, essa é a fachada principal. Ela é uma fachada principal o quê? Minimalista. Aquela fachada assim que não tem adereço, não tem enfeite, não tem LED, não tem nada. Então, ela tem essa arquitetura meio sombria, né? Cinza, preto, vidro espelhado, essa terra úmida. Inclusive, essa casa foi feita numa cidade que chove muito. Por isso o nome da casa. Eu já falo o nome dela que agora não tô me lembrando, mas tem a ver com chuva.
A estrutura metálica dela tá escondida. A gente não tá vendo nessa fachada principal. E nessa fachada principal não tem beiral. Ela não tá elevada, então tá tudo errado, tá? Mas a gente já vai para esse ponto de vista que a gente trouxe hoje, né? Não que o projeto esteja errado, mas para esse ponto de vista de estar protegida da chuva, não é legal. Ó, não tem calçada, então... Você reparou, isso aqui é muito ruim, né? Dia de chuva, eu tô chegando aqui, ó, caminhandinho, sei lá. Sei lá o que eu tô fazendo aqui na frente, mas tô caminhandinho. E aí vim aqui para entrar em casa, já entro com o pé sujo de barro e tal, enfim. Não tem varanda, tem pouca integração com a rua. E ó, aqui onde eu tenho a janela, o que eles fizeram? Uma marquisezinha, uma abinha de boné para proteger essa janela. Então repare como as casas têm isso. É que a gente não repara muito. Então a gente acha que é só fazer a janela naquela fachada seca, assim, com platibanda, tipo prédio. Mas quando você vai a fundo olhar as soluções de casa que as pessoas fazem, você vai pegando esses negócios aí. O nome dessa casa é Casa Cortina de Chuva. Eu sabia que tinha a ver com chuva o nome dessa casa. E dentro ela é assim, gente. Com essa... Então ela é o quê? Uma casa pátio. Por fora, ela nega o exterior, né? Ela não tá nem aí porque tá acontecendo lá fora. Mas nessa parte de dentro dela, ela é toda voltada, organizada em volta desse pátio. Aqui, repare, ela tem calçada em volta de tudo. Por quê? Porque é para usar o pátio. O que o projetista dessa casa fez com isso? Ele tá dizendo o seguinte, não é para você sair para a rua, é para você sair para o pátio. Tá chovendo? Não vá para a rua, vá para o pátio. No pátio você consegue até fazer uma corridinha ali em círculo infinito, porque tem calçada e tem proteção, né? Porque tem beiral. Repare que nessa casa, como ela é térrea e ela não é muito alta, a gente não tem nem calha nem condutor, ó. A chuva vai caindo e vai pingando. Tá vendo que eles tiraram foto no dia de chuva? Gente, eu adorei. Aí você enxerga direitinho, ó, como tá seco nas paredes. Então, como as paredes estão protegidas por causa do beiral. A estrutura metálica tá aparente, pintada de preto brilhante ainda por cima, que mesmo com chuva esse preto tá brilhante. Então, tem esse beiralzão aí protegendo a calçada. Aqui nessa outra foto, você vê essa calçada em volta do pátio. Você vê, inclusive, ó, que eles fizeram uma muretinha. O que significa isso? Que eles não estão jogando essa aguinha que cai aqui, não está indo para a terra. Está sendo coletada por essa grelha, que é um sistema de coleta de água da chuva, uma grelha na calçada. Repare que também eu tenho um beiral com vidro aqui, ó, porque ela tem uma abertura zenital nessa casa. Não tem planta, eu demorei a entender a planta dessa casa, como é que tá funcionando. Essa é a cozinha. Ela é um pouco escura, né, gente? Do lado de dentro da casa também, né? Ó, colocaram um LED brilhantão lá dentro, igual aquela flecha em amarelo que eu trouxe agora há pouco. Um piso em cimento queimado. Um pé direito. Eu dei o nome aqui de pé direito básico, porque não é aquela casa com baita pé direito, né? Então ela tá bem básica. O que pra cozinha eu acho bom. Pouca janela, né? Então na cozinha você não tem aquela integração tão direta assim com o meio externo. E a estrutura metálica aqui tá escondida. A cozinha, gente, tá lá, ó. Você tá vendo? Vou voltar, ó. Olha bem pra esse LED aqui, pro quadro, pros negocinhos que tem aqui. Eu tenho a impressão que tá tudo lá, ó. Que é aquele LED e é os banquinhos aqui, ó. Então, além de tudo, ele não fez a cozinha voltada pro pátio. Quem tá lá cozinhando tá de costas pro pátio. Aqui é uma iluminação zenital, ó. Essas paredes delimitam até onde o telhado vai, que é um telhado de uma água só. Então, aqui, nesse encontro dessa telha metálica, que repare, não é uma telha sanduíche, é uma telha simples. Nesse encontro dessa telha com a parede, ele tem essa impermeabilização, tá? Essa aplicação de um poliuretano, enfim, rufo, poliuretano e tudo mais. E entre essas duas baitas platibandas, ele tem, ele tem uma iluminação zenital. Então, ele tem uma cobertura de vidro. Como não tem planta, eu não consegui entender direito. Mas a gente enxerga lá dentro, ó. Por exemplo, essa parede aqui branca interna. Você enxerga que tá batendo uma luz diferenciada lá dentro. Uma luz de dia, né? Então, ó, eu tenho uma integração visual com o pátio. Mas eu não tenho porta. Podia ter, né? Eu tacaria a porta aí, com certeza. Então, eu não tenho uma integração física, só uma integração visual. E repare que o telhado não tem calha, porém tem beiral. E eu tenho aqui um forro que eu acho que é em gesso acartonado, mas é num gesso provavelmente resistente à umidade ou numa placa cimentícia Glass Rock, porque o gesso comum mesmo, o standard, para beiral não funciona bem. Aqui, ó, tá vendo essa iluminação zenital? Tá vindo daqui, ó, daqui.
Então, tá vendo como tá clarinho esse ambiente? Então, eu tenho aqui dentro um forro em gesso acartonado, provavelmente, eu entendi que não é laje, mas não tenho certeza. Esquadrias em madeira, olha que diferente, esquadrias em madeiras nessa casa. E num tom diferente de qualquer outra coisa da casa, né? Toda preta, cinza e branca, e as esquadrias de madeira em marrom. Proteção da chuva através dos beirais. Então, veja, dentro da casa você não tem esse contato com a água. No sentido, você não vê água batendo no vidro da janela nem nada, porque esse beiral protege. E o piso em cimento queimado. Agora o pátio no dia de sol, né? Então, olha o cuidado desse projetista. Ele foi no dia de sol, no dia de chuva tirar foto. Isso é um dia de sol. Veja que essa calçada está em cimento bruto, né? Ela não é em cimento queimado. Não é indicado ter calçada em cimento queimado, gente, tá? Calçada externa. E nem ambiente onde você molha. Porque o cimento queimado fica muito liso, sim. E é muito perigoso você escorregar e cair. Aqui você enxerga que o pé direito é um pé direito básico também, onde está esse beiral, né? Então não é uma casa alta. Isso ajuda na questão da ventania e tudo mais. E você enxerga essa integração visual com o pátio. Essa foi a casa 2, tá? Vamos para a casa 3, que tem 300 metros quadrados e é essa aqui, essa fachada dela. Então você já vê de cara que essa casa deu destaque para a estrutura metálica, né? Ela deixou claro que está usando estrutura metálica, inclusive em uma linguagem industrial, ó. O muro é em bloco de concreto aparente, sem reboco. Lá dentro você vê muito cinza, muito cimento queimado com a estrutura metálica. É essa casa aqui, ela é uma casa elevada. Então, uma das características que protegem ela da aguarada, da chuva, que deixam ela blindada para a chuva, é o fato dela ser elevada, dela ter os beirais, dela, ainda falando dela estar blindada, dela usar essa telha única. Mesmo você tendo uma calha central, você vai ver que ela tem telhado borboleta, ela usa essa telha única ao invés do que a gente viu na casa primeira, que eram telhas cerâmicas, tá? A estrutura metálica aqui está aparente, em destaque e em preto. E é uma mistura de soluções. Aqui você enxerga o queridíssimo de todos, perfil W, né, em algumas vigas, em alguns pilares. Você enxerga lá em cima o tubo circular, menores, né, e maiores, fazendo essa cobertura que está solta para permitir uma ventilação entre o telhado e o forro da casa. E com isso refrescar, né? Porque esse telhado aí metálico, sem ser sanduíche, sem ter recheio de nada, ele vai esquentar. E aí essa soltura do forro da casa permite que o ar circule por ali e tire um pouco desse calor. A telha metálica, como você está vendo, em duas águas formando um telhado borboleta. Apesar de ele ter uma calha central, e vejam que está sustentando a calha, são dois tubos retangulares metálicos, assim como esses apoios para a telha também são tubos, eles nem fecharam o tubo. Isso aqui já deu um ciricutico no coração do Osmário ali, com os tubos tudo aberto. Repare como essa calha não tem condutor fechado. O que você precisa entender quando você escolhe o telhado da sua casa, você pensando na chuva? Gente, numa chuva torrencial muito forte, se essa calha aqui não der conta, o que vai acontecer? Ela vai transbordar aqui para fora. Né? Então, ela já tem a caída. Você não está enxergando isso, mas ela já tem uma caída aí de no mínimo uns 2% para esse ponto aqui, senão a água fica empoçada, se ela for reta, né? Então, ela tem que ter uma caída. Então, ela já vai escorrer para cá. Não venceu descer por esse furinho aqui. Ela vai transbordar onde? Aqui. Então, não vai gerar um problema direto para a casa. Não vai transbordar num forro de gesso, nem numa laje, nem nada disso, que é o maior problema, né? Repare também como o beiral protege a parte aberta, essa parte aqui, ó, que eu tentei muito entender se tem vidro ou não. E eu tenho a impressão que não tem vidro, que é tudo aberto, gente. Então, como que protege isso da chuva? Com o beiral. Como que protege isso do passarinho? Não protege, tá? Não protege. Eu não enxergo como. O passarinho mora em buraquinhos muito menores que você faz no teu telhado. Isso aí é uma mansão para os passarinhos. Tem muita ventilação natural nessa casa, né? Aqui a gente enxerga até melhor essa questão de ventilação natural. Então, ó, é uma solução muito legal para locais quentes, norte do Brasil, nordeste do Brasil. Essa solução aqui, gente, não é boa para a região sul, tá? Porque é tudo aberto. Então, lá, o dia deles de hoje, que o nosso aqui tá 11 graus, eu tô me preparando para a geada do final de semana,
Lá no Raimundo, em Fortaleza, tá 27 graus. Então, eles não têm essa friaca nossa aqui. Para eles faz muito sentido ter uma casa ventilada. Eu me preocupo um pouco aqui com insetos, tá? Tem outras coisas que a gente tem que pensar. Talvez deixar os quartos. Eu vou trazer o quarto dessa casa, vai te surpreender, tá? Porque ele é bem fechadinho, bem aconchegante. Aqui é tudo aberto e ela fez junto, ela é uma artista plástica, pelo que eu entendi, junto com a casa ela fez um espaço para exposição. Então faz sentido ela ter essa linguagem industrial, tá? Então mesmo com a chuva os espaços ficam abertos, porque esse beiral tudo protege, porque quando chove nesse local quente, no Vietnã, não fica mais fresco, continua calor. Então a ideia não é que você saia fechando tudo, é que você possa chover, tudo bem, vamos deixar aberto do mesmo jeito, que esse ar tem que circular. O arzinho da chuva tem que circular, né? Pra deixar gostosinho aqui dentro. Então, inclusive o beiral protege todas as aberturas, as de baixo, as de cima. Tem muita ventilação cruzada, inclusive essa do efeito chaminé, que é aberturas em alturas diferentes, que permite que o ar quente suba e saia lá pelas aberturas de cima, tá? Calçada e beiral, qualidade para as aberturas. Ó, esse é o espaço que ela fez para exposição, né? Eu entendi que é para exposição, gente. Repare como eu tenho as janelas altas protegidas pelos beirais, ou seja, elas estão sempre abertas. Não precisa fechar. Ela já tem um modelo de janela que não molha, né? Porque é um modelo maxiar ou basculante, tô na dúvida. Eu acho que é maxiar. E mais o beiral. Então essa janela não molha, não entra água. Deixa ela aberta para o ar quente subir e sair. O ar quente que vai acontecer, porque ó, aqui eu tenho uma cobertura em vidro que permite a entrada de luz, então vai esquentar. E eu tenho essas aberturas embaixo que permitem que um ar frio entre também. Então o ar quente sai lá em cima, o ar frio entra aqui embaixo. Com isso, você tem uma ventilação cruzada nesse ambiente. Telha metálica, gente, aquela que por baixo já tem um acabamento, então não tem forro. Tá tudo apoiado aí, tá sucesso na estrutura metálica. Ali a gente tem iluminação zenital, como eu falei. Eu tenho a impressão que aqui é tijolinho maciço. Poderia ser tijolo ecológico? Poderia, mas eu acho que é tijolo maciço. E repare como eu tenho um pé direito duplo, então eu tenho essa amplitude do espaço. A estrutura metálica aparente e valorizada, em destaque, né? Então ela valorizou, ela quis deixar em destaque, ela ou ele, enfim, quis deixar em destaque o contraventamento aparente, ó, que é esse X que a gente enxerga, deixou em destaque os encontros da estrutura, viga e pilar. Repare que a infraestrutura elétrica tá toda aqui, ó, para não ficar poluindo a parede, tá vendo? Ó, sobe por aqui e vem tipo um poste de luz da rua iluminando. Então tá incrível, tem muita referência boa nesse projeto. Eu entendo que é grande, não se aplica, mas tem muita referência boa pra gente trazer pro projeto da nossa casa ou pro projeto do nosso cliente, né? Essa é uma outra visão que mostra as paredes em alvenaria, inclusive deram esse acabamento tipo cimento queimado. Eu só trouxe essa foto pra mostrar que é laje steel deck aqui embaixo, ó, tá? Porque eu adoro laje steel deck, né? Estrutura metálica deslocada dos cantos, tá vendo? Então, se eles quisessem fazer uma janela de canto, dava. Porque o pilar, ó, não tá no cantinho aqui. O andar superior faz proteção no andar inferior. Então, é aquela casa meio cogumelo, né? Esse é o quarto. Gente, não é surpresa? Pra mim foi uma surpresa, ó. Essa casa, esse é o quarto. Essa casa, esse é o quarto. Olha, não tá muito industrial, né? Se eles colocassem aqui mais umas almofadinhas aqui na cabeceira da cama, ficaria bem aconchegante. Daria pra fazer um revestimentinho lá de madeira e tal, ficaria mais, né, um tapete, enfim. Achei que tá um quarto super ok e aconchegante, bem resolvido, iluminado. Nem parece que tá na mesma casa, porque eu tava esperando pegar um quarto muito mais industrial. Então você vê que as paredes são em alvenaria, o forro tá rebocado. Eu acho que isso aqui, gente, não é um forro, eu acho que é uma laje. Eu acho que nessa parte dos quartos veio a laje, sabe? E aí aquela cobertura solta por cima. Eu tenho a impressão que é isso. Porque aí realmente ele tem uma qualidade térmica muito boa. Então tá iluminado naturalmente, sem aquele ar industrial. E essa foi a casa 3. E agora a casa 4, 370 metros quadrados, que é essa aqui na Bélgica. Eu queria muito trazer essa casa faz muito tempo, sabia? Eu sei que pra vocês, talvez você olhe e fala, nossa, mas nem tá bonita. É porque eles não esperaram a casa estar 100% pronta pra tirar foto. Mas ela é uma casa muito bem resolvidinha, ela tem ideias muito legais, tá? Então essa é a vista dos fundos dessa casa. É uma casa em estrutura metálica aparente e modulada. Tá vendo que ela tem, assim, uma certa medida de vãos? Contraventamentos aparentes, que são esses aqui, ó, com cantoneiras.
E ela tem uma estrutura metálica galvanizada sem pintura. Você enxerga essa pátina, ó, da galvanização já reagindo com o meio externo. Então, é aquela estrutura que foi mergulhada na cuba de zinco derretido. E com isso ela está protegida do efeito do oxigênio no aço, do efeito da corrosão. Você enxerga que lá você tem a telha metálica, então você tem essa telha única que a gente viu falando, enxerga a varanda, enxerga o beiral, enxerga essas calçadas que aqui são com pedra, né? Não são de concreto. E aqui, o que faltou? Só ela ser uma casa elevada. Ela é elevadinha um pouco. Eu consegui marcar isso numa foto para vocês. Essa é a fachada principal. Repare que ela é um pouco elevada e ela tem uma área comercial aqui, ó. Então, eles fizeram na parte de baixo dessa casa, nessa fachada principal, é um espaço ela é veterinária, essa pessoa aí, tá? Dona da casa. Então, espaço de veterinário, né? De prestação de serviço. Aqui do lado é uma garagem, toda fechada com telha metálica, e a casa acontece daqui para trás. Então, aqui é uma área comercial. Repare como ela tem vários beirais, de vários formatos diferentes, e aonde não tem beiral, que é aqui, é com telha. Aqui é um ponto crítico, tá? Para essa questão da chuva. Como eles quiseram manter essa linguagem comercial, acho que é por isso que eles deixaram assim. Essa outra foto você enxerga a estrutura metálica galvanizada, ó. Olha as emendinhas. Isso aqui é uma coisa importante, ó. Tá vendo as emendinhas na estrutura? Por que que é importante? Porque eu acho lindo emenda na estrutura metálica. Eu acho lindo eu saber que estão reutilizando um perfil grande que foi cortado e emendado e não perde resistência no ponto de solda, tá? Mas alguns clientes não gostam. Então repare nisso, e se você vai projetar uma casa em estrutura metálica para o teu cliente e a estrutura metálica vai ficar aparente, pergunte para ele se as emendas podem ficar aparentes, se ele acha tudo bem das emendas, porque senão, às vezes a estrutura chega na obra, ele vai ver, não vai gostar, vai pedir para devolver. E aí é atraso de obra, né? Não é legal. Atraso e aditivo, duas coisas péssimas para uma construção. Repare como o piso é elevado, ó. Apesar da gente enxergar a casa indo até o solo, então a parede vai até o solo, que não é um ponto positivo, na minha opinião, eu tenho a porta lá em cima, ó, então a laje está elevada mesmo assim. Tem o guarda-corpo metálico na varanda do piso superior e eu tenho uma madeira ali no telhado que me fez achar que o telhado é misto. Essa, gente, é uma foto do andar de cima. Porque essa casa, não deu para você entender ainda, nem vou trazer planta dela, mas ela é uma casa invertida. Nós temos aqui uma live inteira falando de casas invertidas, que são as casas que trazem a área privativa, que é quarto, embaixo, e a área social em cima. Se a Jupira estiver aí, é a casa que a Jupira quer, que é a casa invertida. Coloca a área social lá em cima e fica com o quarto lá embaixo. Tem essa integração física com o meio externo através dos quartos. E lá em cima você faz varanda, deck, enfim, e tem a paisagem, a vista, né, do todo para as visitas. No Brasil é mais comum o contrário. A gente fazer a área social embaixo e a área privativa em cima. Não tem certo e errado. São opções, é importante você conhecer, tá? Aqui você vê que o forro externo é feito numa madeira, né? Então ele não, na verdade não tem forro, é o apoio para a telha. A gente fez isso na casa Jacu Rabudo quando a gente reformou. A gente colocou o OSB como apoio da telha, para assim ter ele como isolamento térmico e também para isolar um pouco a umidade, porque a gente usou um forro de madeira, de repinha de madeira, para dar um ar de chalé em uma parte da casa Jacu Rabudo. Essa casa de campo tá aqui também o vídeo completo, gente. Só vocês clicarem lá e assistir, tá? Repare que o piso externo é em deck e o interno é granelite. E eu tenho o forro de dentro em gesso acartonado. Essa casa não tá bem terminada, que você vê todos os pontos de luz, olha aqui, ó. Tá vendo? Nem as luminárias chegaram ainda, ó. Eles nem sobrou dinheiro pra isso, gente. O importante agora é começar, abrir a portinha ali da clínica veterinária e começar a atender, entendeu? O resto depois a gente dá um jeito. Mas eu acho lindo até os encaixes, sabe? Os parafusos que aparecem nessa obra. Achei que ela ficou muito legal. Essa vista dela eu adoro. A estrutura metálica parafusada, a estrutura do telhado aparente, a varanda de cima é beiral para o andar de baixo. Então, eu gosto muito disso. E repare, ó, que ainda tem fio, tem coisa pelo caminho, porque ela não tá 100% acabada. Então, a telha metálica aqui tem calha e tem condutor.
Então, apesar de ter uma água só, eles têm essa questão de manutenção desse condutor, que se não me engano desce aqui, ó. Nessa foto a gente enxerga a casa invertida, enxerga várias coisas, né? Enxerga a casa invertida, então lá em cima eu tenho a área social, sala, mesa de jantar, cozinha, e embaixo eu tenho os quartos e você enxerga que ainda não compraram nem persiana nem cortina. Amarraram uns lençol, tudo na janela, bem gente como a gente, entendeu? Não deu tempo de organizar a casa e o arquiteto queria tirar foto. Ainda pôs no Arquiday o mundo inteiro ver. Então, você tá vendo os quartos embaixo. Aqui, gente, é a escada de acesso para visita. Quando você convida a visita para ir na tua casa, ela não vai precisar passar por dentro da casa, ela já sobe por aqui. Então, nesse projeto, eles não executaram agora. Mas nesse projeto, você sabe quando o cliente fala assim, Edna, deixa o lugar para o elevador, que no futuro, quando eu não puder usar a escada, eu vou instalar o elevador. Eles fizeram a mesma coisa, só que para rampa. Eles deixaram um espaço para uma rampa aqui atrás, enfim, não lembro agora onde. Mas você tem um espaço para rampa para depois poder acessar o andar de cima com uma rampa. Uma baita rampa, tá? Lá em cima, então, você vê esse varandão circulando a casa, onde você amplia a área social para receber pessoas.